Vamos lá, agora as metas para 2019. Vamos ver se 2019 eu cumpri. Agora é a hora, hein? Criar tempo de qualidade coletivo e individual com marido e filhos. Outra coisa que eu errei nessas metas foi o seguinte: eu não escrevi o como. Então, assim, você conhece já a minha técnica do 3QPE? Não? Tem alguns posts no Instagram sobre isso, mas eu vou te contar agora também. 3QPE é uma dica basicamente o seguinte: 3Q significa quero, quando e quanto. Depois o P, porquê e estratégia. Porquê e a estratégia. Então, nada mais é do que dizer 3Q, quero, quando e quanto. O que eu quero, quando eu quero e quanto vai me custar. Por quê? Por que eu quero? Qual é a minha motivação? O que tem por trás daquilo? E qual vai ser a minha estratégia? Se na hora que eu faço planos, principalmente assim, que é para um ano, eu não disser a especificidade do meu plano, ele simplesmente não vai acontecer. E aqui foi uma falha, porque eu falei que eu quero criar um tempo de qualidade coletivo e individual com marido e filhos. Rolou vários momentos assim no decorrer do ano, tempo de qualidade coletivo e individual. Mas esse criar tempo aqui, ele é bem... Ele não houve um tempo criado. O que seria um tempo criado? Talvez a noite do casal, se a gente tivesse toda definido qual o dia do mês ou qual o dia da semana a gente se dedicaria a gente. Inclusive vai ser uma meta específica para 2020, tá, Vinícius Ornelas? Já fica sabendo. Vai ser a noite do casal. Um tempo, um dia da semana para se dedicar só para a família, ter menos redes sociais. Então esse criar tempo, se eu tivesse substituído o criar tempo pela incluída aqui a técnica 3QP, é dizer quero criar tempo de qualidade. Quando? Uma vez por semana. Quanto? Nesse caso vai me custar nada. Ou talvez se fosse saídas, aí sim teria algum custo, né? Mas aí se isso vai te fazer, se teria algum custo, aí tem que colocar, eu vou gastar R$100 toda vez que for fazer um passeio. Dia tal eu saio com o marido, dia tal é o dia da família. E sim, em vez de deixar a coisa no vago, sabe? Criar tempo. Aí parece que o tempo tá flutuando em algum lugar. Não existe. Tem que pegar e dizer o que vai fazer. Então, já pega a dica aí pro próximo ano, como é que você tem que fazer isso aqui. Criar e persistir com o meu ritual da manhã. Isso eu consegui. Criei, persisti, fraquejei, voltei e agora eu tô firme e forte. Porque é muito interessante também quando a gente dá uma vacilada, uma coisa que a gente bota como meta. Porque, tipo assim, eu falei que eu queria criar e eu sabia que ia ser difícil pra mim. Então eu disse persistir. Eu já especifiquei que eu queria que eu tinha que persistir. Não, embora eu não tenha sido específica, porque eu ainda queria criar esse ritual da manhã, eu sabia que ia ser uma coisa que ia fazer diferença na minha vida. Eu acho que eu não tinha lido o livro, que foi o livro O Milagre da Manhã. Eu li depois, acho que sim. Mas eu sabia que aquilo ia fazer diferença na minha vida, que eu tinha que ler. E eu já sabe quando você lê um livro com o propósito de mudar a sua vida? Porque quando você faz um curso com o propósito de mudar a sua vida, quando você lê um livro com o propósito de mudar uma coisa na sua vida, você lê de uma maneira diferente. E foi o que aconteceu comigo nesse livro também. Eu já li com o objetivo de aprender com ele. Então eu criei e eu falei, eu preciso persistir. No meio do caminho teve época que eu fraquejei, sim. Teve uma época que eu tava andando muito cansada e eu falei, não tá dando acordar esse horário que eu acordo, tem que mudar algumas coisas isso aqui. E aí eu senti falta depois. Então você sentir falta daquele hábito é muito importante, que aí você aprende até a valorizar mais ele depois, né? Ai, gente, achei uma coisa que eu não fiz. Treinar corrida regularmente e participar de 4 corridas. Eu falei, isso aqui eu não escrevi, mas eu lembro de ter pensado na especificidade da coisa. Acontece que eu gosto da coisa da corrida, mas a minha dificuldade com a corrida é o seguinte: ela não rolou. Olha eu dando desculpa. Não rolou aquela
não deu match, sabe? E aí eu parei de treinar. E eu não parei de treinar, não fiz. Aqui eu dei mole. Ler pelo menos um livro por mês. Yes! Consegui. Eu li muito esse ano. Aprendi muito com todos os livros que eu li. Então, coloca essa meta aí também, gente. Ler pelo menos. Crescer meu Instagram. Olha que legal. Gente, quando eu botei isso aqui, sei lá, não lembro quantos seguidores eu tinha, não lembro qual o tamanho do Instagram, mas ele era pequenininho, acho que tinha uns 300 seguidores. E nem cheguei a colocar aqui, mas no Instagram também já virei youtuber. Estou aqui no YouTube, Brasil. Então, já até passamos de fase. Tem coisas que a gente não chega a dizer que quer fazer, mas a gente percebe no meio do caminho a necessidade de fazer e pega e faz. Então, assim, todo plano, ele pode ser aperfeiçoado, né? No caso aqui, eu botei a meta de criar um Instagram, de fazer o meu Instagram crescer. Eu entrei nesse ano com esse objetivo e no decorrer do ano, ele de fato cresceu. Então, no meio do caminho, ainda resolvi virar youtuber. Estou aqui falando pra vocês. Me unir às mulheres combatendo o machismo. Bom, já até falei sobre isso antes, né? Quanto isso me irrita, quanto isso me tira do sério, machismo. E, enfim, eu acho que eu poderia ter sido mais específica aqui na minha meta, nesse objetivo aqui. Como assim me unir a mulheres? Eu sei que eu lembro que no início do ano, no dia da mulher, inclusive, eu mandei mensagem para várias mulheres. Eu falei, mensagens individuais, sei lá, umas 30 mulheres, não sei, não lembro quantas. Mas eu falei ali para elas o quanto cada uma tem algo de importante, o quanto elas têm valor. E se alguma delas não sabia disso ou não esperava que eu mandasse aquela mensagem naquele momento, eu acredito que possa ter feito alguma diferença. Então, foi pouco, sabe? Mas teve outros momentos também que eu fiz questão de dizer para outras mulheres o quanto elas têm valor. Então, às vezes a gente acha que a nossa realidade é a realidade de todo mundo, e não é. Então, assim, se você, na sua casa, seu marido te respeita, seu pai te respeita, as pessoas que estão ao seu redor te respeitam, saiba que ao seu redor tem mulheres extremamente respeitadas. E afirmar e reafirmar isso é de suma importância. O quanto elas são importantes, o quanto cada uma dessas mulheres tem valor. E dizer isso pra elas pode fazer muita diferença também na vida delas, tá? Então, toma posse dessa luta pra você também. Vamos se unir aqui, mulherada, vamos ser mais específica nessa meta aqui. De que tipo de atitude a gente tem que ter pra combater essa porcaria desse machismo, não é verdade? Criar uma renda extra. Sim, fiz várias rendas extras no início do ano. Depois dei uma parada, não estava tendo aquela necessidade. E aí agora no final do ano eu inventei essa meta aí, pessoal, de fazer R$1.000 de renda extra, e estou compartilhando com vocês, né? Vocês estão acompanhando aí toda a minha trajetória para fazer essa renda extra. Estou compartilhando tudo com vocês. Se você ainda não viu, tem um vídeo aqui no YouTube sobre isso, onde eu dou várias dicas sobre renda extra. Então, vai lá assistir, que tem conteúdo bacana aqui. Montar um planner. Gente, eu idealizei que eu ia fazer um planner de organização que fosse baseado num método. E aí, eu fiz milhares de testes e consegui criar o meu planner. Então eu criei sim o planner. Toda vez que eu compartilho algum detalhe dele no meu Instagram, alguém manda assim: Mari, onde é que você comprou? Eu falo: não, eu criei. Na verdade, eu criei esse planner. E sempre vem alguém me perguntando: como é que você vai fazer? Você vai vender? Então, gente,